Fala galera, estamos de volta com mais informações para vocês aqui no Politizando. No último vídeo, conversamos sobre a esquerda e hoje vamos falar sobre a direita, então se liga aí! Para você, o que é ideologia de direita dentro da política brasileira? Então, assim, durante muito tempo, a ideologia de direita foi associada muito à ideia do liberalismo, né? Apesar da gente ter temos poucos políticos liberais. Mas, por exemplo, o PSDB durante muito tempo ele foi considerado, né, direita, extrema-direita, neoliberal, né? Só que hoje a gente tem visto que a ideologia de direita ela tem se caracterizado mais por ideias conservadoras, não necessariamente o liberalismo, porque o liberalismo em si ele costuma ser até menos conservador, ele tem, né, ideias até algumas bem parecidas com a direita, com a esquerda, com exceção, né, da economia. Mas o liberalismo ele também é a favor do aborto, a favor das liberdades individuais e tal. Mas o que a gente considera hoje como de direita, né, são, por exemplo, essas ideias mesmo conservadoras que têm se manifestado, né, contra o aborto, antifeminismo, essa ideia mesmo do retorno à ditadura militar. A gente tem também assim, essas manifestações em geral, né, que pedem aquilo que tem de mais conservador no Brasil. Tem se manifestado muito com alguns políticos, né? A gente tem visto, por exemplo, eu até nem queria pronunciar o nome dele aqui, mas todo mundo fala, né, que é o Jair Bolsonaro, né? Político bem polêmico que a gente tem aí. Então, quando você percebe no Brasil e você me pergunta sobre direita, se você perceber o que é o que seria a direita dentro de um campo liberal, quando eu digo liberal econômico, eu não consigo enxergar. Eu enxergo a direita brasileira sendo, na verdade, a construção de algo que é a produção de uma grande representação lá atrás, mesmo já nesse período de Dom Pedro II, de pessoas ligadas à agricultura, de grandes senhores de terra, autarqueados por políticos que tinham interesses nessas relações, e mais à frente o que muitos tentam sugerir com o militarismo, né? Nós não temos uma direita como, por exemplo, uma direita norte-americana. Nós não temos uma direita empresarial. Nós não temos uma direita no conceito mais econômico. Hoje, na nossa sociedade, como você entende que se manifesta esse pensamento de direita no meio da população, né? No meio das pessoas que não são políticas, não são políticos partidários, enfim. Como esse pensamento de direita se manifesta? E se existem exageros? Pô, exagero existe, assim, não só da direita quanto da esquerda também. De ambos os lados. De ambos os lados, mas da direita, dá um exemplo assim, sabe? Essa ideia que as pessoas têm, né, de extremista, de tem que matar bandido, tem que acontecer, tem que fazer, não sei o quê. Sabe, uma coisa assim bem... Às vezes você vê, por exemplo, pessoas evangélicas que supostamente eram para estar pregando o amor e a conversão dessa pessoa, que é um suposto criminoso, né? Aí a pessoa vai lá, não, acho que tem que matar, tem que fazer, tem que acontecer, e sabe, essa coisa que é tudo anti-homossexual, sabe? Tem pessoas que, por exemplo, odeiam homossexual de qualquer maneira, né? Odeiam, pessoas que, sabe, são bem conservadoras assim nesse sentido, sabe? Aquela ideia que o pessoal fala, né? Pela família dos políticos, tem as pessoas assim que são bem extremadas, sabe? Querem agredir ao outro. Então, assim, a ideia é bem complicada. Acho que isso é bem manifestado, sim, na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, como eu comentei, né? Existem exageros da esquerda também. Às vezes, quando tem gente querendo agredir certos políticos de direita, né? Por exemplo, até o Bolsonaro mesmo ele foi fazer
umas palestras em alguns lugares, acho que teve uma em Petrópolis, teve outra acho que foi na UF também, que o filho dele fez. Aí o pessoal foi lá, tacar ovo, um monte de, sabe? O pessoal nem deixou o cara falar, que era minimamente, pô, se eles também têm o direito de falar, se a esquerda também tem direito de falar, né? Por mais que a gente não goste, a gente vive numa democracia, então as pessoas de direita também têm o direito de falar, né? Então não sabotar, você vai sabotar o cara dele falar. Então, assim, fora outras coisas, sabe? Às vezes quando pessoas de esquerda invadem manifestações, no caso, pessoas de esquerda invadem manifestações, não, desculpa, aulas, né, às vezes de universidades, para poder falar sobre as ideologias de esquerda, sobre questão de racismo e tal. São coisas que realmente devem ser discutidas, mas, sabe, eles ultimamente têm invadido aulas de universidade, atrapalhando ali só para poder divulgar isso. Então, para poder falar sobre as ideologias de esquerda. Então, acho que existe um extremismo, sim, da direita, assim como existe um extremismo da esquerda. Eu acho que essa ideia de discutir política, se vocês forem reparar bem, né, as pessoas forem reparar, vão ver que é uma coisa recente. As pessoas não costumavam discutir política. É uma coisa de sei lá, 2013 para cá, mais ou menos, né? Começaram aquelas manifestações de junho. Então é uma coisa bem recente. Antigamente as pessoas, política é ladrão, política não sei quem, ninguém discutia. Hoje em dia isso surgiu de uma maneira bem radical, assim, né? Você acredita que o boom da internet, das redes sociais colaborou para isso? Pô, sim, porque o que acontece hoje em dia, você pode simplesmente pegar aqui um celular também, gravar um vídeo falando qualquer coisa, ou posso simplesmente pegar lá, digitar, colocar qualquer coisa no Face, nas redes sociais e botar minha opinião, dane-se. Posso colocar minha opinião, às vezes pode dar uma repercussão absurda, mas aí, pô, quando eu vi, eu já publiquei. Antigamente as pessoas ficavam mais fechadas, elas não divulgavam tanto as suas ideias, não se expressavam tanto, né? Hoje em dia a internet ela deu voz para muita gente. Então as pessoas costumam, sabe, falar e só depois que mede as consequências. E parece que hoje em dia as pessoas não têm mais vergonha também na internet. Antigamente o cara, ele não tinha vergonha de ser racista. Ele tinha vergonha de ser racista, né? Ele não falava nada. Hoje em dia o cara vai lá e publica mesmo, que não gosta mesmo, não gosta de negro, não gosta de gay, não gosta de... E que se dane. O cara fala, não quer nem saber. Então acho que a internet ela acabou dando voz para um monte de gente. E desculpa, tem um monte de gente idiota também. Da história brasileira, da história da política brasileira, você consegue identificar que começou a existir um exagero dentro das ideologias políticas, tanto de esquerda quanto de direita, e aí a partir daí, desses exageros, nasceu a extrema esquerda e principalmente a extrema direita, né? Em que ponto começou a acontecer esses exageros? Bom, dentro de um aspecto histórico do Brasil, eu acredito que, primeiro, uma face negativa da direita no Brasil, que não é extrema, mas que é negativa, que é uma esquerda agrária, autoritária e aristocrata, você tem um exemplo que se dá na conduta da República naquela relação chamada café com leite, né? Aquilo ali, por exemplo, demonstra o que é a cara de uma direita brasileira, que na verdade não é uma direita, mas é a cara do atraso, é o rosto do atraso, onde você tem a demanda do país sendo controlado por minorias, e essas minorias que eu digo, não as minorias que nós discutimos hoje, mas por minorias de classe, grupos ricos que determinam a continuidade e a política do país sem que haja efetivamente uma democracia. Essa eu acho que é uma pergunta muito mais condizente do que as questões no âmbito das extremas. É saber se realmente o Brasil entende o que é uma democracia.
Ora, no que tange à extrema-direita, se você for observar extrema-direita, é muito complicado isso, eu citar, como te disse, Vargas como um exemplo de extrema-direita, a partir da ideia de que eu vejo no Vargas um fascista. E eu vou até tender para isso. Mas a coisa no Brasil ela é tão misturada, ela é tão sem identidade, que eu volto a dizer que Jango e Brizola são homens que vão produzir parte do seu discurso de esquerda a partir da figura de Vargas. Sendo assim, me parece que o Brasil, ele é na sua totalidade o grande problema do Brasil, e também me vejo um grande problema na América Latina, com exceção ao Chile e com exceção hoje ao Chile e talvez na Colômbia, seja o populismo. E o populismo ele tem como fonte sempre o extremo, porque o populismo dá uma característica aos seus líderes divinal. É uma característica muito parecida, de uma certa forma, aos monarcas absolutos. Espero que vocês tenham gostado de mais um Politizando. Não esquece da importância do seu voto. Analise bem os candidatos, pois o seu futuro depende disso. Aproveita e já curte o nosso vídeo, compartilha com a galera e se inscreva no nosso canal. Tchau!